Estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast Café com Verdade. Cada sexta-feira temos aqui um convidado especial, super especial. Eu tô de retorno, não é porque eu não estava aqui no Pertenço. Tô aqui de volta para estar junto com vocês semana após semana. E aí, Titi, tudo bem? Tudo bom, Bianca? Como é que tá? Tô bem. Animação total? Total. Alto astral. Vamos lá, gente. Mais uma sexta-feira de Café com Verdade. Hoje recebendo uma nordestina de Alagoas, Maceió, mas que está aqui na nossa Fortaleza, conhece muito bem o estado do Ceará. Ela é secretária de Ciência e Tecnologia do Estado, Sandra Monteiro, a quem dou as boas-vindas. Prazer vê-la novamente agora aqui no nosso podcast, tudo bem? Eu fico muito feliz numa situação como essa, que é de conversa, que a gente fala um pouco de nós, ouve também, né, esse retorno de quem faz as perguntas, porque raciocina, né, o indivíduo de uma maneira diferente. Então, muito feliz por estar aqui. Eu sou apaixonada por esse formato de podcast, porque é realmente uma troca, né? A gente vai batendo um papo gostoso aqui e às vezes a conversa vai enveredando para um lado que a gente nem imaginava. Então, vamos tocar a nossa conversa assim. E eu já vou começar com algo um pouco pessoal, profissional também, mas a senhora é formada em nutrição e eu gostaria de saber como é que foi esse caminho até chegar ao cargo que está exercendo hoje aqui no governo do estado do Ceará. Ok, vamos começar. A escolha por nutrição se deu em 1984 para 1985. Eu tinha 16 anos e na época, o que hoje é ensino profissionalizante, tinha uma área de saúde e foi extinta naquela época essa modalidade. E aí já que eu vou fazer algo da área de saúde, me informei, me encantei e fiz na Federal de Alagoas. Naquela época, a universidade era um mundo, né, novo, mas havia uma carência nessa área de ciência e tecnologia, que eu sentia essa falta. Na época do ensino fundamental, a gente tinha as feiras de ciências e isso estimulava, mas não era tão grande a disponibilidade desses momentos como a gente tem hoje na popularização da ciência, completamente diferente. E aí, terminei. Nesse íntere, a minha irmã estava também fazendo vestibular, eu sou a mais velha de 4 irmãos, e eu queria estimulá-la a estudar. Resultado, ela disse, não, você já está na universidade, então eu vou escolher o que você faz também para estudar comigo. Eu escolho, Sibeli. Ela vai me matar quando souber disso. Ele disse, eu quero que você faça para medicina. Eu disse, tudo bem, eu estava no 6º período de nutrição. E aí eu fiz, passei, ainda cursei quase 2 anos. E não quis? De medicina. Sim. Um parêntese, em 1984, nos últimos anos, a nutrição ganhou muita importância pela necessidade. Claro. Mas eu estou pensando aqui nos anos 80, a nutrição, o curso de nutrição tinha essa força que tem hoje? Essa necessidade mercadológica que existe hoje? Sim. E, inclusive, trabalhisticamente, nós tínhamos estímulos que hoje a gente precisa resgatar e avançar. Por exemplo? Por exemplo, tínhamos piso salarial, uma leis estaduais, mas é claro que federais também, que determinava número de profissionais por cada 1.000 habitantes, por cada 100 leitos, né? Então, isso era seguido e era uma escola que eu tive, que os meus professores vieram de Pernambuco. E Pernambuco foi uma das primeiras, a primeira ou foi a segunda escola de nutrição em universidade do país. Então, hoje a gente tem sim um apelo, mas naquela época a gente tinha muito voltado para o social, para a nutrição social e para a nutrição clínica. E esse meu reforço vem da clínica. Então, vamos voltar aqui. Lá na medicina. Cursou 2 anos de medicina, só para a gente não perder o curso. Era uma universidade que tinha sido estadualizada, então fechava hoje, fechava amanhã. E aí eu já consegui trancar 1 ano, mas estava no 6º, né? Na época de estágio. E eu estagiava com pacientes nefropatas em diálise, né? E era uma paixão minha. Assim que eu terminei o estágio, então eu voltei, tive que trancar a medicina, fui para o estágio, e aí, terminando o estágio, uma nova unidade de diálise
em Alagoas estava sendo implementada no hospital onde eu estava estagiando. E eu já fui convidada a trabalhar já no finalzinho, então não fiquei um dia sequer desempregada. E foi um desafio, porque eu seria a terceira. Aí vai essa pergunta, viu, Titi? Sim. Eu fui a terceira nutricionista do estado nessa área. Então, era uma área muito específica. E aí veio também, como é uma área específica, muito estudo, e é muito interessante. Então, tinha um grupo, e aí vem a questão da ciência, né? Tem um grupo de médicos, se são cearenses. Olha. Um deles já faleceu, mas cearenses que eram nefrologistas e que estimulavam esse estudo de caso, juntavam todas era enfermeiro, psicólogo, assistente social, tudo discutindo 1, 2, mais pacientes de uma maneira conjunta. Isso, para mim, foi, assim, um divisor de águas. O que na universidade a gente não tinha bolsas de iniciação científica, tinha que ser voluntário. O que tinha era monitorias. E aí eu enveredei pela monitoria porque é algo que eu já sentia que gostava, a parte da docência. Então, nutrição me levou a conhecer esse lado, e era um lado, na época, que tratava a desnutrição. Hoje a gente trata a obesidade. É verdade. Então, a gente tinha isso muito arraigado, que a desnutrição não era a falta de alimento, era a falta de condições para que o indivíduo tivesse dignidade e adquirisse o alimento, a sua saúde. E, nessa época, também enveredei pelo movimento estudantil. Foi o movimento estudantil que, de alguma forma, despertou a consciência política? A senhora é muito técnica, mas está num cargo que é político, de secretária de Estado. Não dá para desvincular essas duas coisas. É político, é técnico. O movimento estudantil ajudou também a despertar esse interesse, essa consciência? Sim. Eu venho de uma família que não tem nenhum vínculo político, né? Eu sou filha de uma pedagoga e de um motorista. Meu pai que trabalhou como motorista de parlamentares ao longo do tempo, mas ele era muito democrático. Então, as opiniões em casa nós tínhamos, e eu cresci num meio de justiça social, vamos dizer assim. Então, esses valores eu levei para a universidade. Na universidade, eu organizei esse pensamento, né? Então, eu não era filiada politicamente, partidariamente. O partido estava saindo da ilegalidade e eu só vim me filiar aqui, no Ceará. Mas essa consciência política organizada para o bem social surgiu na época do centro acadêmico. Então, eu entrei na universidade em 85, com 16. Com 17 anos, eu já estava compondo a diretoria do centro acadêmico. Depois, enveredando aí para o DCE. Então, foi... E me envolvendo ao longo desse tempo, não só nas lutas para restaurante, para biblioteca, para passagem, né? Nós chamamos de não é viaduto, uma passarela, né? Em BR, que falecia pacientes, falecia por atropelamento de estudantes. Ônibus que eu tinha que subir uma ladeira, quem conhece bem Maceió sabe, bebedouro, eu tinha que subir uma ladeira para pegar um ônibus ou ir para o centro, voltando 5 quilômetros. E até hoje essa linha de ônibus existe. Então, isso tudo foi me vendo que era um caminho possível de ter uma melhoria para mim e para o meu próximo. Ou seja, já fazia política mesmo, não sendo da política. Mas eu gostaria de resgatar aqui algo que a senhora falou logo no início, que naquela época não havia, na verdade, uma carência para essa área, direcionada para essa área da ciência e tecnologia. Hoje, nós não temos essa carência mais, como é que está? Digamos que o hiato reduziu, tá certo? As desigualdades, antes era uma carência e diferença muito grande, desigualdades regionais muito grandes. Você tem ainda o Sul e o Sudeste despontando com aporte de ciência para ciência e tecnologia, vamos dizer assim, no âmbito regional, né? Porque ali foram as primeiras universidades, então os primeiros apoios, bolsas, e a região Nordeste não tinha. Tinha algumas ilhas, como a Bahia, como Pernambuco. Então, a partir do momento que se voltou política pública para a ciência e tecnologia para o Nordeste, para a formação de mestres e doutores, então você teve pessoas capacitadas, com competências técnicas de receber estudantes, né? Receber bolsas, projetos financiados.
E como você falou assim, hoje tem a carência, eu acho que existe. Cada vez mais a gente tem uma carência porque você está... hoje a gente tem uma rede de ensino médio profissionalizante em tempo integral, profissionalizando, estimulando com laboratórios. Mas essas pessoas que estão saindo, esses jovens que estão saindo, eles estão tendo mais acesso à universidade. Quanto mais acesso à universidade, maior a necessidade também de estímulo para que ele possa também vivenciar a ciência como uma forma de contribuição aí para a soberania. Então, eu acho que sempre isso vai estar, vamos dizer, um pouco em dívida. E eu vou mais adiante. Isso dentro de Hoje, eu passei num vestibular que foi sem cotas. Eu passei aqui na pós-graduação, quando eu vim para o Ceará, não existia cotas. Então, eu sou uma exceção. Né? O ideal é que não haja exceções. Então, a gente ainda tem que avançar muito para o geral, mas também para cotas que possam ser não só para negros e pardos, possam ser para indígenas, para a pós-graduação. Eu acho que isso a gente ainda tem que avançar bastante. A senhora falou que já deu mais ou menos uma explicação como foi a chegada ao Ceará, mas fala agora então como foi essa transição para o estado do Ceará e como chegou essa ligação política para assumir um cargo tão importante como o da ciência e tecnologia. Pois eu nunca tracei uma reta na minha vida, né? Eu sempre aproveitei, eu sempre digo isso que eu aproveitei as oportunidades. Então, eu consegui fazer 2 especializações, porque não existia o mestrado. Sim. E na segunda, a primeira foi em administração hospitalar, foi uma bolsa, nesse trabalho que eu assumi, uma bolsa. Engraçado, né? Porque eu disse, eu não tenho dinheiro para pagar uma especialização. E a cada 10 servidores que faziam a inscrição, uma era bolsa. Uma bolsa. E eu fiz. A segunda foi fisiologia. E isso foi me trazendo um pouco mais para esse lado. Dentro da docência, mas também ligada a... Não deixei a política, não, tá? Nesse ínter, eu conheci aqui o Ceará. E aqui no Ceará foi que eu realmente me filiei. Na década... Foi aí 2000, posso lhe dizer que 2000. Então, na minha vida de 40 anos, porque eu tenho 56 agora, de 40 anos de universidade até agora, essa trajetória ela foi sendo afunilada. Você me pergunta, e você não se envolveu mesmo antes, né, entre 94, vim para cá, em 95. 95, você não se envolveu? Na pós, eu fui representante de pós-graduação, eu integrei conselhos de representações, isso eu comecei desde a época que eu era representante de classe. Então, de alguma forma, eu tinha essa afinidade, tinha essa facilidade. Como cheguei até secretária, né, que a gente quer saber, Isso. tem um longo caminho. Eu fiz, assim, após o doutorado terminar, eu fiz concurso para a UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu, meu esposo, fomos para lá, nosso filho nasceu lá, vamos morar em Natal. Por um motivo familiar, de doença na família do meu esposo, retornamos. Só que lá eu integrei o Sindicato dos Docentes, da UFRN, e, assim, foi um momento ímpar, porque a gente construiu a carreira de 2012. A carreira que hoje os servidores federais têm de docentes, eu posso dizer que eu vivenciei isso. Foi uma experiência ímpar. Então, eu já estava ligada mais a essa. Sim. E aí, a gente ia para Brasília, discutia com o Ministério do Planejamento. Voltei. Nesse retorno, eu tive que redirecionar minha rota. E aí eu redirecionei a rota para assegurar a minha vaga de ensino superior, mas eu fiz concurso de novo para o IFCE. E aí eu continuei na estrada, fui para Iguatu. Iguatu, na região centro-sul do Ceará. Centro-sul do Ceará. Centro-sul do Ceará. Lá como professora. Lá com professora. E aí eu mudei, né? Minha carreira de magistério superior, desci 3 níveis para
para o índice, mas foi um redirecionamento assim que talvez tenha ativado a chave para vir até aqui. Na época, o secretário Inácio estava assumindo junto com o governador Camilo e me chamou para a coordenação de Ciência e Tecnologia. Então, eu assumi, foi o primeiro cargo público, vamos dizer assim, foi o primeiro cargo público, mas que me deu um suporte que eu não tinha antes, que eu agreguei toda essa experiência anterior. Então, lá nós trabalhamos, eu consegui trabalhar com 3 assistências do Banco Mundial, são extremamente, né, rigorosas. Uma delas foi o Plano Estadual de Ciência e Tecnologia, a outra foi a viabilidade, o estudo de viabilidade do Parque Tecnológico, projeto de popularização da ciência. Aí eu trago a minha experiência enquanto estudante da ausência, da carência, para o que a gente poderia oferecer. Embora não fosse Maceió, fosse no Ceará, mas é tudo, né? Somos todos nordestinos, todos somos estudantes, sempre. E também começa a articular com as outras secretarias, com a parte política, prefeituras, chamando programas que a gente tem como ciência itinerante. Esse foi meu início. Assim, de fato, na vida pública. A conversa aqui é muito interessante, né? Eu fui, voltei, mudei de cidade, vim de novo, mudei a rota diversas vezes e sempre baseada na educação, passando por concursos, né, e fazendo a própria carreira. Eu acho isso interessantíssimo porque eu sempre falo que a educação ela é capaz de levar a gente para lugares que talvez para a gente lá atrás fossem inimagináveis. E aqui também é um bate-papo sobre histórias que de alguma forma podem tocar as outras pessoas que estão nos assistindo. E eu queria também que a senhora falasse um pouco sobre isso, assim, o quanto a educação transformou a sua realidade de vida. Ok, eu vou dar 3 passos para trás. Eu disse que não me emociona. 3 passos para trás. Eu disse que era filha de uma pedagoga e de um motorista. Minha mãe conheceu a educação de uma maneira, vamos dizer assim, tempestiva. Minha avó era agricultora, foi para a cidade ser empregada doméstica e que quando viu a filha no interior disse, eu vou trazer ela com 9 anos, vai ter o mesmo destino que eu estou tendo. E trouxe mamãe, né? Minha bisavó nem sabia, achava que eram as férias e mamãe também. Só que não era. E aí, minha mãe começou a ser alfabetizada com 9 anos e ajudou minha avó a ser alfabetizada, que a vovó não sabia ler. Que lindo. Meu pai foi o caminho inverso. Estudava e na 4ª série primária, com 12 anos, ele teve que sair da escola para ajudar a criar os irmãos. Então, ele conhecia o valor da educação por ser privado dela. Fui trabalhar em fábrica e tudo. Então, quando eu tenho um pai e uma mãe que têm valores que estimulam a educação de maneiras diferentes, mais potencializando, eu acho que começa de casa, né? Eu acho que o apoio familiar ele é muito importante. Mas sem a minha avó ter feito isso, eu não estaria aqui, né? Eu acho que isso é o primeiro ponto que eu gosto de enfatizar. O estímulo à educação tem que ser um estímulo individual, mas tem que ter um estímulo da base ali, né, de onde você convive, pode ser o pai, o tio, né, alguém que convive, e tem que ser institucional para que ele tenha continuidade. Verdade. Então, sem esse suporte, você não vai adiante. É por isso que programas, por exemplo, como o Pé de Meia, que oferece essa ajuda financeira, são tão importantes, porque muitos dos meninos acabam saindo do ensino médio porque tem que fazer esse caminho que o seu pai fez e que muitas outras pessoas precisam fazer para garantir o sustento, né? Então, esses incentivos também são importantes. São. E aí, assim, eu vou para além, né? Quando eu falo em apoio institucional, é muito interessante quando você vê o avanço, assim, aí eu estou falando agora enquanto pasta, né? Quando eu chego, qual a minha visão? De quem já passou por uma falta de bolsa e veio para um momento aqui, o Ceará, me foi apresentado na especialização. O que? Trabalham também com nefrologia, com pesquisa, com né, experimental? Que coisa? Eu vou decidir em 20 dias. Mas chegou um momento que a minha bolsa acabou. E eu não venho de uma família abastada, né? Eu tive que fazer concurso e trabalhar na prefeitura porque a bolsa é importante para essa manutenção. Então, quando a gente fala de apoio institucional, eu falo dessa manutenção desses programas e mais
recursos, mais financiamento para a ciência e tecnologia, não é só para os laboratórios, mas isso acontece aqui no Ceará. Desde, aí você deu do pé de meia, desde laboratórios na educação básica até laboratórios nas universidades. Acontece a contento? Hoje nós estamos bem avançados. Para você ter uma ideia, a UES, por exemplo, entrou num edital com as demais universidades do país, num edital do MCTI, do Ministério da Ciência e Tecnologia. E foi possível ser vencedora e se destacar na captação de recursos, porque articulou com outras escolas, universidades se articulando com o ensino básico, né? No programa mais Ciência na Escola. Então, isso quer dizer que os nossos laboratórios estão bons. O que eu acho que a gente precisa se atentar mais é que estamos avançando para o interior. Porque como eu digo que a minha geração, meus pais saíram do interior, foram para a cidade. Eu saí de um estado, fui para o outro. Mas tem muita gente ainda que saía até 10 anos atrás do interior para vir para a capital. Porque não tinha escola e nem laboratório. Isso. Né? Hoje, nós temos a ciência e tecnologia interiorizando e expandindo, o que faz com que as pessoas vivenciem na sua cidade, fiquem na sua cidade, né? Produzam. As universidades onde chegam desenvolvem, né? Quaisquer situação e não saem. Eu nunca vi um local que teve uma universidade dizer que a universidade fechou. O governo do estado tem um programa desse com um caminhão que faz esse percurso para o interior. O Ciência Itinerante. Isso. É um programa que começou num projeto de pesquisa com o CNPq e foi transformado num programa estadual. Então, é o Ciência Itinerante. E ele vai começar a rodar de novo. A gente passa por um tempo em manutenção, porque é só um. Mas ele roda as cidades, levando o ônibus do laboratório para aquelas cidades que não têm essa infraestrutura que você falou. Mas estimula o olhar dos gestores. É assim, os estudantes sobem e dizem, eu vi isso na sala de aula. Então, a gente tenta, e tem outra iniciativa que a gente está fazendo, trazendo também perspectivas de trazer grupos que já trabalham nacionalmente com kits de laboratório, de pesquisas, e treinamento desses professores no local. Então, esta é a secretária de Ciência e Tecnologia do Ceará, Sandra Monteiro, conversando conosco. Como a gente disse, né, Bianca, o tempo voa aqui. Tenho mais uma pergunta para a gente eu tenho encerrar. outra. Então vamos fazer as duas por causa do nosso tempo. Mas agora a gente olhou para trás, eu quero olhar para frente. A senhora está num cargo importante, tem esse histórico de atuação política mesmo, ainda que não diretamente partidária, mas de representatividade. A Sandra Monteiro olha para frente e se vê na possibilidade de disputar um cargo eletivo? Vereadora, deputada, senadora, não sei. Esse Thiago. Já recebeu convites? Foi sondada? Ainda não, mas eu não tenho Instagram. É uma opção minha. Eu procurei. Eu queria ter essa opção, mas eu não tenho essa opção. É uma opção, mas enquanto eu estou gestora pública, eu presto contas pelo Instagram da CSTS. E tenho visto que a gente dobrou, talvez até dobrou. E as pessoas perguntam, por que não faz Instagram? Porque pode ser que lá na frente faça isso. Por enquanto ainda não tenho. Talvez essas perguntas suas, se quem tiver, vai começar a pensar nisso. Enquanto partido, eu ainda também não me coloquei. Né? Enquanto PCdoB, não, e agradeço muito, porque senão eu não estaria aqui. Né? Não é só a minha habilidade, né? Afinidade, é também um cargo político. E aí agradeço aqui também. O Inácio nunca deu um boa tarde assim diferente. Quem sabe vamos para Brasília. Ele é muito parceiro, sempre foi, mas eu acho que ele ainda não pensou nisso, ele respeita muito o tempo de cada um. Então disputaria. Eu não pensei nisso. Descartou, né? Tá. Não descarto, porque na vida a gente não descarta nada. Como não descartou até aqui, né? Só para explicar para o nosso público, é o Inácio Arruda, Isso. todo mundo conhece, né? Que é responsável, Inácio, inclusive, Inácio, né? Que é, inclusive, responsável por eu estar aqui
Hoje, né? Nessa minha trajetória também. A última da Bianca. Bom, a senhora é mãe, se eu não me engano, de um adolescente. Que fez 18 anos mês passado. Já é um adulto. Já é adulto. Eu sou mãe de um adolescente, ainda tenho 15 anos e me preocupo muito com essa questão do mercado de trabalho, que exige muito mais dos nossos futuros profissionais essa questão da inserção, da habilidade com a ciência e tecnologia. Olhando para essa meninada que está hoje se preparando para o mercado de trabalho, ela está preparada já para isso? Já está preparada para abraçar essa nova fase do mundo profissional? Eu creio que há um preparo básico. A gente precisa avançar principalmente na área de tecnologia da informação. Meu filho terminou ingressando, embora o pai biólogo, a mãe da área de saúde, ele ingressou num curso de ciências da computação. Mas é um novo mundo. Então, a gente tem ilhas ainda aqui, nessa área de formação tecnológica, e eu acho que a gente pode avançar enquanto ensino superior nessas demandas de mercado. Eu creio que é um ponto que a 5ª Conferência Nacional de Saúde mostrou, um dos eixos é esse. É como avançar com a empresa, pensando na academia, não dentro da universidade, mas extramuros. Sim. E aí a extensão acompanha isso também. Então, eu acho que preparados ainda não, mas eles estão atentos. E estão tão atentos que eles buscam isso na própria tecnologia. Este foi o Café com Verdade desta semana, Bianca. Chegamos ao fim, o tempo voou, né? Você sempre cortando o meu papo bom. Sandra, mas é isso, é porque o tempo realmente é curtinho, infelizmente. Mais sua atenção, gentileza, é sempre bom. A gente já conversou com ela em outras oportunidades, é muito bom conversar com a senhora. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada a vocês por esse papo. Resgata, a gente se emociona, porque é uma construção. A vida da gente é uma construção. Muito obrigada. Obrigado por ter contado aqui a história e ter mostrado um pouco mais do que está sendo feito pelo governo do estado para a área da ciência e tecnologia. As portas do Café com Verdade estão sempre abertas para a senhora. E você já sabe, né? Gostou? Compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece. Na próxima sexta-feira, a gente tem mais bate-papo aqui super especial no nosso café. Tchau, tchau.